Bom dia, oficialmente, para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um semestre letivo. Parece começo de ano, mas não é começo de ano, é quase lá, né, gente? É o início de um novo semestre letivo. Nós sempre fazemos essa live para dar aquelas explicações gerais para os alunos do EAD, da modalidade ENIAC 1000, tá? Então, essa live, ela tem o objetivo de atingir especificamente esses alunos. Os alunos da modalidade presencial estarão aí tendo as informações pertinentes à sua modalidade nas aulas com os professores na semana que vem. Mas para a turminha do EAD, a gente sempre faz um encontro antes, para a gente poder explicar os detalhes do semestre, a organização, o planejamento. Essa live se dedica a isso, tá bom, gente? Não é uma live que vai falar sobre a proposta do projeto, que a gente vai ficar tirando dúvidas de estágio, não. Eu vou apresentar os professores para quem ainda não conhece. A gente fala dos dias de atendimento, e aí a gente vai explicar o funcionamento geral do semestre, tá bom? A princípio, vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês no chat, a gente vai olhando aí na medida do possível, o que a gente não conseguir falar no momento da nossa apresentação, a gente, no final, eu acho que se a gente puder deixar para o final, fica mais fácil, tá? Assim a gente às vezes acaba não interrompendo muito a nossa linha de raciocínio, e vocês podem anotar as informações que são mais importantes, as informações que vocês têm aí necessidade de registrar, e não esquecer, né, depois. Então, é legal a gente fazer esses registros, porque a partir disso a gente consegue ter uma boa organização, que, aliás, são algumas das dicas que nós vamos dar aqui para vocês, tá? Eu quero começar o nosso bate-papo apresentando as nossas professoras que atuam com vocês ao longo do semestre na modalidade AD, que é a professora Rita de Cássia Costa, que é a professora responsável pelos estágios supervisionados. Então, os alunos que estão no semestre de estágio supervisionado vão ter lá o atendimento com a Rita no sábado, das 11 ao meio-dia, ao vivo, para tirar todas as dúvidas, né, para pegar as orientações de como proceder na elaboração dos estágios supervisionados. A professora Aline Gavioli, que é a professora de projeto integrador, né? Então, ela atende os alunos às 11 horas também, para tirar as dúvidas, esclarecer, conferir lá a documentação dos sprints para vocês postarem. E a professora Rita Gomes, a temida professora de TCC, né? Que para os alunos que vão cursar o módulo do TCC, o atendimento dela é às sextas-feiras, das 19 às 21 horas, tá? Sim, eu concordo com vocês, todas são maravilhosas, né? E estão sempre ali à disposição nos dias de atendimento para ajudar vocês, para orientar, para que tudo dê certo e a gente não tenha nenhum contratempo e nenhum problema. A gente vai fazer uma dinâmica, né, entre nós aqui. Eu vou deixar primeiro a Rita Gomes se apresentar para vocês, porque como ela é professora de TCC também de outros cursos, ela vai precisar sair da live. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? E que a gente tenha aí um semestre maravilhoso. Eu espero vocês todas as sextas-feiras nas nossas orientações de TCC. A dinâmica do TCC, ela é diferente da dinâmica de todo o curso. O ENIAC, ele promove para vocês um espaço todas as sextas-feiras, das 19 às 21, para vocês terem
a orientação comigo é online, mas é importante que vocês organizem um horário para vocês falarem comigo. O TCC, gente, é o tão temido, como a Rosana falou, é porque a gente constrói ele ao longo do semestre. Então, vocês precisam desse contato comigo. E não são todas as instituições que fazem isso, o NA que faz esse diferencial. Então, eu reservo, então a faculdade, a instituição reserva, me paga para eu estar lá com vocês essas 2 horas. E eu vejo que aquele aluno que está comigo nesse tempo faz olha lá, a Inimari contando, não percam nenhuma aula. A Inimari, ela está dando o depoimento dela, que o como fez a diferença. Ela ganhou como melhor TCC, já vai apresentar o trabalho dela no congresso. E ela viu os amigos que não participavam. Então, os amigos que não participam não conseguem a nota desejada. E é diferente, não adianta assistir a aula gravada. A aula gravada vai ser orientação do trabalho do colega de vocês. Então, o que eu quero é que vocês tenham orientação do seu trabalho, é entrar, é igual fila de hospital, de médico, de consultório, você entra, você coloca o seu nominho, eu vou orientando e você sai. Então tem gente que não pode entrar no começo, tem gente que entra mais tarde, mas eu atendo todo mundo, às vezes até passa do horário das 21 horas, mas faz a diferença, e é esse horário. Não adianta orientação pelo WhatsApp, não é igual. Não existe orientação pelo WhatsApp, porque eu vou estar fazendo outra atividade e eu não vou dar o atendimento que vocês merecem. Então, veja que legal que o ENIAC faz. Ele deixa 2 horas para que vocês tenham esse contato comigo, saber o passo a passo. Esse semestre tem muitos congressos, a gente vai fazer umas parcerias aí para vocês participarem do congresso com o trabalho de vocês. Então, ó, participem semana que vem, tá? Estou esperando todo mundo do TCC. E eu garanto, aquele aluno que participar das orientações é o aluno que será aprovado. E aí tem o congresso, tem coisas boas que eu espero que todos participem, tá bom? Obrigada, gente. Excelente semestre para todos nós. Obrigada, Ritinha, né? Para acessar a sala virtual, vocês têm lá no portal, né? Então, vocês já vão conseguir entrar diretamente por lá. Não se trata de uma aula, como a professora Rita falou, então vocês precisam se organizar para dedicar esse tempinho para estar lá nesse horário. Tá? Você não vai precisar ficar lá das 19 às 21 horas. Você vai entrar, mostrar seu TCC, ela vai dar a orientação, ela vai te explicar o que precisa melhorar, onde que tá bom, os aspectos, e você já sai, tá? Então, não é uma aula de 2 horas que você tem que ficar lá sentada vendo. Precisa se organizar para estar lá, porque não tem outra alternativa para você poder ter um bom atendimento, tá? Não dá para ela explicar por e-mail, tudo que ela fala para você diretamente, como nós estamos fazendo aqui. Então, imagina se eu tivesse que escrever um e-mail com todas as orientações que a gente está dando aqui para vocês. Ia ser muito complicado, tá? Então, é um semestre especial, é um semestre importante, e todo mundo precisa se organizar para estar lá nesse dia e nesse horário, tá? A professora Rita Costa, vou deixar que ela se apresente aí, que é a professora responsável pela orientação dos estágios. Olá, pessoal, bom dia, espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a professora Rita Costa, né, sou responsável pelos estágios supervisionados, e é muito importante, né, como a professora Rita Gomes falou, como a professora Rosana falou, a participação de vocês nesses encontros, né, nesses plantões de dúvidas que a gente tem, né. O plantão de dúvida do estágio, ele acontece das 11 ao meio-dia, no sábado, tá? Não há, como a professora Rosana disse, como a professora Rita Gomes falou, não há outro momento para que vocês possam tirar essas dúvidas, né? Às vezes eu vejo muitos estudantes assim, ai, meu Deus, segunda-feira eu tenho uma dúvida, eu vou mandar para a professora aqui por e-mail,
pelo WhatsApp, né? Só que esse não é o horário que a gente disponibiliza para o atendimento. Então, por exemplo, assim, se todo mundo for mandar para a gente por e-mail, pelo WhatsApp, a gente não vai conseguir atender essa demanda. Então, para dar um bom atendimento, é necessário que a gente tenha esse horário específico, né? Que vocês também participem, tá? Entra lá, tira sua dúvida, sai, vai aproveitar o restante do sábado, né? Vai fazer outras coisas, tá? Espero que a gente tenha um ótimo semestre, né? Vai acontecer bastante evento também, e aí a gente vai se falando no decorrer dele, tá bom? Abraço. Muito bem. Agora a gente tem a professora Aline, que vai se apresentar para vocês também, que é a responsável pelos projetos integradores. Oi, gente, bom dia, bom dia. Espero que vocês estejam bem e bem animados para o projeto, né? Aquele momento que a gente sai um pouco do material, da leitura, da prova, é aquele momento que a gente discute, pensa, repensa, né? Para quem aí já vem acompanhando as aulas de projeto, sabe que sempre vem uma novidade, uma proposta diferente, e então os atendimentos são primordiais também, né? Entra, não entendi o que deve ser preenchido aqui neste campo, me ajuda, a gente fala, ajuda, explica, né? Então, é um momento de troca de experiência também, às vezes, professora, eu não sei o que que eu faço, o que que eu penso, o que que eu posso colocar, e a gente dá ali uma dica, o outro que está junto também fala, é legal você fazer isso, então é uma troca de experiência muito, muito importante para o currículo de vocês, né? Então, não tem como também responder tudo por um e-mail, muito menos pelo WhatsApp, que vai chegando uma coisa, vai atropelando a outra. Então, este momento de troca de conversa, de um bate-papo, né? Muitos sabem, entra aqui rapidinho, manda no e-mail, eu dou uma pontuada ali ainda, antes da pessoa postar no portal, ela vem, vê se tá legal, se eu preciso mudar alguma coisa, a gente ainda consegue fazer alguma alteração antes do momento final de postagem, né? O que salva muito aí vocês no momento de sufoco. Então, não tem como deixar para a última hora, não tem como pensar neste projeto no último mês, não tem como, muito menos, deixar para desenvolver os entregáveis no último dia. Então, é uma aula, um momento, né? Não é uma aula, é um acompanhamento. Tem, tira dúvida, a gente conversa, a gente bate papo, a gente troca ideia. Então, gente, conto com vocês, né, com a presença de vocês, com o gás que vocês trazem aí durante os nossos encontros. Eu tenho toda a certeza do mundo que vai ser um novo semestre cheio de vitórias novamente, tá bom? Então, que tudo venha aí com muita tranquilidade, com muita luz, e nós estaremos aqui juntos para fechar mais um semestre daqui para frente com mais tranquilidade, tá bom? Beijos e até sábado. Já já eu volto, né, para falar mais um pouquinho depois. Isso, isso. Vai ter lista de presença sim no final, tá bom? No final a gente vai passar a lista de presença, tá? Muito bem. O que eu vou recomendar para vocês, tá, gente? Peguem aí um caderninho de anotações, né? Já se organizem para vocês começarem a registrar aquelas informações que para vocês são as mais relevantes, são as mais importantes, e para vocês não esquecerem. São muitas informações, então a gente vai falando e vocês vão registrando aí da maneira como vocês preferirem, tá? Eu acho que vai ser bem interessante fazermos dessa forma. Esse é o cronograma de atividades, depois a gente vai disponibilizar a apresentação, a gente vai disponibilizar a gravação de aula, tudo para vocês, tá? Aqui é importante, por quê? Porque nesse calendário, vocês encontrarão todas as datas de postagem, as datas de prova, para vocês já colocarem lá na agenda de vocês, tá? É muito bom que vocês tenham essa organização, porque, de repente, né, gente, eu corroboro muito isso, né, na vida de vocês, essa correria de trabalho, de demandas familiares, a gente fica realmente, assim, bastante sobrecarregado. Quem é mulher, tem marido, tem namorado, tem noivo, tem filho, tem um monte de coisa para fazer. Se a gente, às vezes, não faz os devidos registros e as anotações, a gente acaba colocando um compromisso em cima do outro. Então, depois, olhar para esse calendário com calma,
anotar as datas de prova, para você saber que você tem prova naquela semana, que você vai ter que ir no polo fazer a prova, né, para você não colocar nenhum compromisso naquela data, para você não se preocupar com prova de segunda chamada ou coisas do tipo, isso é essencial, tá? Então, façam isso, depois vocês vão poder olhar com bastante calma esse calendário e poderem se organizar nesse sentido também, tá? A professora Rita vai falar para vocês aqui de algumas dicas importantes para vocês se organizarem em relação a esse calendário, tá bom? Ó, a Pro Rita Gomes está falando que na primeira aula de TCC ela vai explicar tudo direitinho, as postagens, as datas, o que vocês vão ter que colocar em cada postagem, que é importante respeitar, porque não tem reabertura. Isso, todos os detalhes do TCC ela vai dar na primeira aula de TCC, porque como eu disse lá no início, hoje os avisos são gerais, então a gente não vai falar de detalhes do estágio supervisionado, de detalhes do projeto integrador. Não, a gente vai, né, dar uma dica e informações gerais de organização do semestre para vocês, tá bom? Vamos lá, Ritinha. Então, bora lá, pessoal. Como a professora Rosana falou, né, eu vou dar algumas dicas aqui em relação ao calendário, né, em relação à organização do semestre, né, que são bem importantes. Então, primeiro de tudo, quando vocês tiverem acesso ao calendário, ele fica disponível no portal, dentro de todas as disciplinas você consegue acessar esse calendário, tá? Marca as datas importantes na sua agenda, no seu calendário do e-mail, né, para chegar os avisos no seu celular também. As datas que são importantes, então, as datas de entrega de sprint do projeto, as datas aí para quem vai fazer o TCC, as datas de entrega do TCC, a data de entrega do estágio, né, dos eventos que acontecem ao longo do semestre, justamente para que você tenha uma visão geral para você fazer o seu próprio planejamento, né? Então, a gente sabe que ao longo do semestre, a gente tem várias entregas lá no portal acadêmico para fazer. E aí, tudo isso, quando a gente tem isso visualmente organizado, a gente consegue falar assim, então, essa semana aqui eu vou me dedicar a fazer esse sprint, porque a data está se aproximando, e dentro da minha lista de prioridades, essa daqui é o primeiro lugar, tá? E aí, sempre tentem antecipar essas entregas para que não fique tudo junto, embolado para a mesma data, tá? Então, por exemplo, você tem lá no portal os seus exercícios de cada disciplina. E eles, né, conforme vai passando os meses, né, eles vão vencendo. E aí tem a data, por exemplo, do exercício 1 ao 4, tem uma data para você fazer, uma data limite, né? Essa data limite, ela é a data limite, né? Para a gente fazer ao longo desse período, né? Justamente para que a gente não acumule, porque às vezes quando a gente acumula muito exercício, muita coisa, a gente acaba se perdendo. Quando vai fazer, fica naquela ansiedade para terminar logo e tudo mais, e aí às vezes não consegue, né? E fica acaba se prejudicando por isso. Então, tentem sempre antecipar essas entregas, fazer com calma, né? Estudar também. E aí, para o estudo, é interessante que a gente tenha uma organização durante a semana, né? Claro, como a professora Rosana falou, a gente entende que a vida de vocês é corrida, a nossa também né? Mas é extremamente importante para o nosso aprendizado e para para que o semestre flua de uma maneira melhor, que a gente estabeleça horários de estudo fixos durante a semana. Então, por exemplo, na segunda-feira eu consigo estudar das 19 às 8 da noite, das 19 às 20. Então, ok. Então, esse momento eu vou parar meu dia, vou me dedicar ao estudo, né? Mas eu não consigo uma hora inteira, eu consigo picadinho ao longo do dia. Tudo bem. Então, esse picadinho que você tem ao longo do dia, você vai todo dia estabelecer essa rotina, né? Justamente porque quando a gente tem essa regularidade, ela fica mais fácil da gente ver o que a gente precisa fazer, antecipar essas entregas, né? Evitar que a gente acumule coisa para a mesma data, tá? E aí é sempre interessante, né? Porque a gente coloca lá nos grupos, né, de TCC, de estágio, o grupo geral, né, os avisos, né? Tanto os avisos que a coordenação tem, quanto os nossos avisos enquanto professor, né? E também os monitores, às vezes, de eventos que vão ocorrer, eles colocam lá também. E é interessante ficar de olho, tanto no portal acadêmico, quanto também nos grupos que a gente tem,
tá? Lembrando que todos esses avisos, eles são importantes para que vocês, se mudar alguma coisa, vocês tenham acesso a isso, ou então para se já programar para uma entrega que vai acontecer, para alguma coisa que vocês precisam colocar no portal, tá bom? Então, fiquem bem atentos a isso. Pode ir. E aí, né, caso aí vocês tenham a disciplina de TCC para fazer nesse semestre, né, todas as entregas do TCC, elas têm uma data para ocorrer, tá? E a disciplina de TCC, ela não tem reabertura de nenhuma data de postagem. Então, se você perdeu, por exemplo, você vai entregar a fase 1 do TCC, se você perdeu aquela data, você não consegue entregar a fase 1 mais, você fica sem aquela nota, tá? Então, atentem-se, para quem tiver o TCC, atentem-se a isso, atentem-se às datas, tá? Cada etapa vai contribuir para a nota final do trabalho de vocês, ok? E aí é interessante que vocês não percam esses prazos, tá? E aí a gente consegue fazer isso a partir do nosso estudo, da nossa presença nos plantões de dúvidas de TCC, tá? E aí o nosso estudo, ele sempre precisa ser um estudo diário, semanal, né? E aí isso é importante também para as provas, tanto as provas eletrônicas, né, na data normal, quanto as provas de recuperação também. O nosso estudo, ele nunca deve ser um estudo para a prova. O nosso estudo, ele tem que ser um estudo para a nossa vida profissional, né, para o nosso futuro. Então, quando a gente deixa os conteúdos acumulados e a gente vai estudar na semana que tem a prova, a gente acaba esquecendo depois, né? Então, quando o estudo ele é feito de uma maneira organizada, ao longo do tempo, é mais fácil da gente lembrar. E aí, quando vai chegando perto da prova, a gente só vai fazer o quê? Revisar aqueles conteúdos, né? Tirar as dúvidas ali com os professores, ok? E aí, lembre-se, é interessante que vocês não se planejem para depender da prova de segunda chamada, né? Então, se vocês já fazem a prova ali, já tem uma nota boa, já fizeram os exercícios, já entregaram, às vezes vocês ficam até com uma semaninha ali para participar dos eventos que a gente tem aqui durante essa semana de recuperação, tá? Então, fiquem atentos a isso. Um outro ponto importante também é quando a gente fala em relação à disciplina de projetos, né? A gente tem os sprints, que são as entregas que a gente tem para cada fase ali do projeto, tá? E aí, como o projeto ele pode ser feito em grupo, é interessante que vocês dividam entre vocês as tarefas. Então, por exemplo, uma pessoa vai ficar responsável por fazer essa primeira introdução aqui do sprint 1. Outra pessoa vai responsável por fazer o desenvolvimento, né? Porque assim vocês conseguem dividir as tarefas entre vocês. Todo mundo vai ver o que todo mundo está fazendo no grupo, tá? E vocês conseguem cumprir esse cronograma que a gente tem para as entregas, tá? E aí, se vocês estiverem já nessa parte final do curso, né, é preciso sempre ressaltar que as atividades complementares, né, vocês têm lá uma disciplina para essas atividades elas precisam ser concluídas antes do final do seu curso, justamente para que você possa se formar. Ela é obrigatória, tá? Então, vocês não conseguem se formar se vocês não tiverem cumprido essas horas de atividades complementares, né? Além disso, também precisa fazer o estágio. Para quem tem o estágio enturmado aí como disciplina do semestre, vocês precisam cumprir o estágio dentro do semestre, né? E aí é interessante, tanto as atividades complementares quanto os estágios, eles têm a data de finalização, a data limite para entrega no dia 30/11. Tudo bem, é no final do semestre, mas a gente não pode deixar para fazer só em novembro, porque às vezes não dá tempo, né? Então, tentem fazer antes, que aí até no final do semestre vocês podem até ficar mais relaxados, acompanhar só as disciplinas que vocês têm, as disciplinas normais de vocês, ok? E aí, as nossas duas últimas dicas para finalizar, né? Primeiro, vocês aproveitarem esses dias, né, que vocês têm aí de feriado, que tem emenda, né? Justamente para adiantar alguns trabalhos, adiantar algumas tarefas que vocês têm, fazer uma revisão daquele conteúdo que você sabe que você ficou com dúvida, né? Que são esses momentos, por exemplo, numa sexta-feira que tem um feriado, né? E aí você pega ali de manhã, dá uma estudada, adianta o que pode adiantar, né? Para justamente
no decorrer da semana, ao longo das semanas que não tem feriado nenhum, que vocês possam fazer tudo com mais tranquilidade, tá? E aí, só para pontuar que o prazo de correção que a gente tem, tanto para as atividades complementares, quanto também para os estágios, ele ocorre até 10 dias. Então, tem um prazo ali entre a finalização da postagem, né? Finalização desse prazo de postagem, e um prazo de 10 dias para a gente realizar a correção, tá? Nesse período de 10 dias, a gente vai fazer todas as correções, né? Conforme a nossa demanda, né? Das aulas e tudo mais, a gente vai fazer e vai cumprir esse prazo, né? E vocês vão ter a nota de vocês no portal. E aí não é necessário também que vocês mandem mensagem, né, dentro desse prazo, falando sobre a correção, se já fizemos a correção, porque a gente vai cumprir e até esse limite vocês vão ter a nota, então vocês podem ficar tranquilos. Tudo bem, assim, passou 30 dias, se não tiver corrigido, ou, por exemplo, passou 11, 12, 13 dias, se não tiver corrigido, aí dá um toquinho para a gente nos plantões de dúvida, né, que a gente verifica o que aconteceu, tá bom? Então, essas são as nossas dicas aí para o início do semestre. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês aí na organização, tá bom? Muito bem, obrigada, Ritinha. Sobre mais detalhes aí das atividades complementares, dos estágios, o estágio é a professora Rita mesmo quem cuida. Nas atividades complementares, quem pode também tirar bastante dúvidas de vocês é a professora Aline no atendimento do dia de projeto, tá? Tanto ela quanto a Aline, eu vou explicar, Josi, calma, tá? A gente vai chegar lá, acabei de colocar o slide, tá bom? Então, nos dias lá das atividades complementares, aí de atendimento de projeto, vocês também podem tirar dúvidas de atividades complementares. A mesma coisa com a professora Rita, nos dias de estágio, também podem tirar dúvidas sobre atividades complementares. Ah, eu já tenho X horas nesse campo, posso postar em outro, como que eu devo fazer? Elas vão ajudar vocês nesse aspecto, tá? Para a gente não se prender aos detalhes específicos de cada uma dessas disciplinas agora. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje do sistema de avaliação para o segundo semestre de 2026, tá? Esse é um slide bastante importante, que eu preciso que vocês prestem atenção, vocês anotem aí, para que a gente não tenha dúvidas, porque a gente teve alguns ajustes no nosso sistema de avaliação, e vocês vão sentir uma certa diferença a partir desse semestre. Esse ajuste se dá justamente pela demanda do Ministério da Educação. Vocês sabem que os cursos de licenciatura estão com grande visibilidade nesse momento. Nós temos ENAD todo ano, né, tem uma modificação nas novas entradas para a modalidade EAD, então tem uma série de mudanças acontecendo para as licenciaturas, e as instituições precisam se adequar de acordo aí, né, com essas determinações do Ministério da Educação. Então, hoje, a partir, né, desse semestre aqui, vocês continuam tendo lá uma disciplina por mês, então o ciclo mensal de vocês continua o mesmo. Vocês têm uma disciplina em agosto, uma em setembro, uma em outubro, uma em novembro, uma em dezembro e uma disciplina que é semestral, em alguns módulos, tá? Isso não vai modificar, quem já é aluno já está habituado com isso, tá? Vai ser mandado, tá, Ângela? Pode ficar tranquila, tá bom? Eles vão mandar no grupo, vão mandar o link da gravação também, assim vocês vão poder voltar lá e consultar. E a gente também vai disponibilizar um link de um material exclusivo sobre o sistema de avaliação, para vocês poderem ter tudo na mão e não terem dúvidas, tá? Bom, então, quando vocês têm uma disciplina no mês, vocês têm o mês inteiro para se dedicar a essa disciplina. Então, é para acessar todo o conteúdo, explorar o conteúdo do portal, os vídeos, os textos, né? Fazer os exercícios que vocês têm lá. São 8 assuntos, em média, que cada disciplina tem. Esses assuntos têm lá dentro uma gama grande de material para vocês poderem explorar. Estudar na modalidade EAD, né, demanda essa autonomia e essa organização, como a professora Rita explicou para vocês.
ok? Então, dentro desse mês, o foco de vocês é essa disciplina em especial, que vai estar lá no cronograma de cada um de vocês, tá? A composição da média final de aprovação de vocês dependerá de 3 instrumentos de avaliação, ok? O primeiro deles são os conhecidos exercícios do portal. Dentro de cada assunto, vocês têm 5 questões de múltipla escolha, que depois que vocês exploraram o material, vocês vão lá e vão responder. Cristiane, eu coloquei agora há pouco um aviso sobre isso aqui no chat. Isso está sendo atualizado no portal. Se você ainda não estiver vendo, você vai, peço para você aguardar que até segunda-feira, todas as mensagens do portal e aquela capa ali, onde mostra para vocês quais são as disciplinas de agosto, setembro, isso vai estar tudo atualizado, tá bom? Então, pode ficar tranquila, que até segunda-feira isso já vai estar tudo sendo feito. A secretaria está se ocupando disso agora, nesse final de semana, tá? Então, voltando aqui, os exercícios de dentro de cada um dos assuntos. Quanto valem esses exercícios? Eles valem 15% da média. Vocês podem tirar de 0 a 10 nos exercícios, mas o peso que isso tem na composição da média de vocês é de 15%. Ah, Rosana, acho que eu não vou fazer esses exercícios, não. Só 15%? Quem aqui nunca entrou em desespero no final, quando fechou, faltando 0,5 para chegar na média de aprovação? Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Estou vendo os sorrisinhos de vocês aqui. Não menosprezem os exercícios do portal, ok? Com eles, vocês têm tempo para fazer, tempo para pesquisar a resposta com calma no material, para vocês tirarem a máxima nota possível. Vocês estão garantindo ali 1,5 ponto. 15% é 1,5 ponto. Eles ajudam demais, isso mesmo, Renata. Perfeito. Tá? Agora, se for levando no sapatinho o mês inteiro, chegar lá no final, meu Deus, tem que fazer os exercícios, eu corro lá e faço de qualquer jeito e tiro uma nota ruim, também não tem vantagem nisso, tá? Aí a gente volta em tudo que a Rita falou para vocês agora há pouco de organização para estudos, ok? Então, importantes esses pontos dos exercícios lá que vocês têm no portal, tá? Aí vocês vão ter uma segunda ferramenta de avaliação, que é o teste de desempenho. Vocês tinham o portfólio. Vocês vão passar até agora o teste de desempenho, tá? O teste de desempenho são 5 questões que vocês terão em forma de avaliação, e ele vai ser feito junto com a prova mensal, tá? Então, olha que facilidade. Vocês vão ter o mês inteiro para se dedicar aos 8 assuntos e aos exercícios do portal, para se preparar para realizar a prova eletrônica e o teste de desempenho juntos lá no final. Ok? Então, aproveitem isso. O intuito é dar mais tempo a vocês para leitura e preparação. Vocês não terão mais portfólio para fazer. O teste de desempenho e a prova eletrônica serão feitos juntos lá no final do mês, no dia que vocês têm a prova para fazer, tá? Vocês vão ver que no calendário vocês vão ganhar até uma organização diferente dessas provas. Mas tem, ok? Mais opções, tá, gente? Então, não se esqueçam disso, ok? Então, o que compõe a média? Os exercícios, que valem 15%. O teste de desempenho vale 25% da média. 2,5 pontos. E a prova eletrônica vale 60%, ela é que tem o peso maior, tá? Em tudo você pode tirar de 0 a 10, mas aí ela tem o peso para depois fazer a composição da média.
ok? Então, presta atenção, né? Para vocês poderem se preparar bem, para vocês estarem bem organizados, justamente para não ter problemas em relação a isso, tá? Terão a disciplina de agosto, a disciplina de setembro, a disciplina de outubro, a disciplina de novembro, bonitinho, como vocês já estão acostumados, tá? Então, em agosto, a primeira disciplina, os exercícios do portal, até o dia 29 de agosto, que vocês podem realizá-los. Teste de desempenho e prova eletrônica poderão ser realizados nos dias 27, 28 e 29 de agosto. Na disciplina de setembro, os exercícios até o dia 26, o teste de desempenho e a prova eletrônica até nos dias 24, 25 ou 26 de setembro. Outubro, a data dos exercícios até 31/10, o TD e a prova eletrônica 23, 30 e 31, tá? Porque outubro tem aqui um calendário um pouquinho diferente por conta de feriados e tal. Novembro, exercícios até o dia 28, provas 26, 27 e 28. A disciplina regular semestral, exercícios até 6/11, teste de desempenho e prova eletrônica também nos dias 26, 27 e 28 de novembro. Por isso tem 3 dias, tá? Por isso há 3 dias. Tudo feito no polo, ok? Do mesmo jeito, juntos, no mesmo dia. Tá bom? Ok? O conteúdo, Sâmia, é o mesmo. A matéria é a mesma. A preparação é a mesma também. Tá? Não tem diferença. São só formas diferentes, são possibilidades diferentes de nota para vocês dentro desse sistema de avaliação. Tá bom? Recuperação, tanto o teste de desempenho quanto a prova eletrônica terão recuperação. Qual é aqui a novidade? Vocês não vão ter a recuperação tudo junto, logo em seguida. Das matérias de agosto e setembro, a recuperação de vocês vai ser de 1 a 3 de outubro. Das matérias de outubro e novembro, a recuperação de vocês e da semestral vai ser de 3 a 5/12. Tá? Na recuperação, a gente tem uma nota máxima a ser atingida dia 8, que é 8, né? E aí a gente tem todo esse calendário que vai ser disponibilizado para vocês poderem se organizar, tá? Vocês vão notar no portal de vocês uma disciplina chamada Aferição de Competências. Já notaram? Já viram essa disciplina lá? E aí vem a pergunta: o que eu tenho que fazer nessa disciplina? Ela não tem conteúdo. Você não precisa fazer nada nela durante o semestre. A aferição de competências é mais uma, né, exigência para a qual nós estamos nos adaptando. Ela envolve, ela tem uma conotação muito importante de preparação de vocês para sistemas de avaliação externo, tá? Então, concursos públicos, provas para classificação de aulas eventuais, ENAD, né? Então, ela tem esse formato, é uma avaliação, uma prova que vocês vão fazer lá no final do semestre. Mas o que cai nela? O conteúdo do semestre, tá? Nela, vocês terão 40 questões do conteúdo do semestre. Ela avalia as competências que precisam ser adquiridas ao longo do semestre, tá? Então, vocês farão essa avaliação lá no final do semestre, aqui no nosso caso, né, de vocês aqui, de 3 a 5/12, e a possibilidade de prova de recuperação dessa avaliação de competências de 9 a 12/12. Tá? Então, deixa essa disciplina lá, porque vocês não vão ter que fazer exercícios, não vão ter que fazer nada dela. Como que eu estudo para ela? Estudando para as disciplinas regulares do módulo. Porque o que cai nela é o conteúdo das disciplinas do módulo, tá?
ela é uma avaliação à parte para uma disciplina à parte que exige uma aprovação à parte. A nota dela é só da disciplina de avaliação de competências, de aferição de competências. Tá ok? Então, é importante vocês terem isso lá, ok? Antes eu adicionava isso, vai continuar, tá, Joyce? Esse sistema não mudou, tá bom? É só lá mesmo, naquele mesmo local onde você fazia a postagem, tá? Aparece lá porque o povo está esquecendo, viu, gente? É muito comum a gente ter aluno formando, terminou todas as disciplinas, não entregou as atividades complementares e fica de DP em atividades complementares. Olha que loucura, tá? É uma disciplina que vocês têm o curso todo para alimentar, e aí acaba que tem gente que não faz isso e acaba sendo reprovado, tá? Então, não é nova, é a mesma coisa, continua tudo lá, continua sendo as 200 horas, tudo bonitinho, tá bom? Então, aqui, resumindo, sistema de avaliação, exercícios, vale 1,5 ponto, 15%, peso, né, 15%, teste de desempenho, 25%, peso, 25%, tá? Prova, vale 60%, peso, 60%, ok? Aprovação, nota mínima, 6, tá certo? Quando chegar, né, fechamento da média, se porventura você não atingiu a média igual ou maior do que 6, você tem a possibilidade de fazer a recuperação, prova de recuperação, tanto da prova quanto do teste de desempenho para aumentar essa nota, tá bom? O teste de desempenho, são testes, por que a gente tem 2 provas no mesmo dia, né? Se o conteúdo é o mesmo. O formato do teste de desempenho é diferente. Ele não tem questões puramente conceituais, ele tem questões em forma de situação-problema, do tipo, uma professora da educação infantil precisa melhorar o nível de atenção das suas crianças, né? Ela pensou em trabalhar com atividades de jogos que favorecem a concentração e a atenção e o compartilhamento. Aí vem lá 2, 3 afirmações sobre essa prática que a professora quer adotar, para você dizer, a 1 e a 2 são verdadeiras, a 3 não, sabe, coisas desse tipo? É nesse formato que se fazem as questões dos testes de desempenho. Tá bom, gente? Então, precisamos entender a diferença de um e de outro. A prova, ela vai trabalhar mais o conceito, o conteúdo da disciplina lá dentro daquele mês que você está fazendo a disciplina lá, ok? Essa é basicamente a diferença entre as 2 provas. Recuperação final, então, já falei dela, né? Uma oportunidade para o aluno que, por algum motivo, não tenha conseguido realizar uma das provas ou não tenha atingido a nota, poder fazer essas provas aí dentro das datas do calendário. Aqui deixarei a professora Aline falar um pouquinho sobre a avaliação dos projetos integradores. Bom, gente, vamos lá. Projeto integrador, não tivemos alterações significativas, tá? Então, os critérios de avaliação: sprint 1, 10% da nota, o sprint 2, 20% da nota, e o sprint 3, 70% da nota final de projeto, tá? Então, essa média é calculada dessa forma. Para que o aluno seja aprovado, ele precisa atingir a média 6, e caso ele não consiga atingir a média, há a possibilidade de uma recuperação. Então, lá no portal de vocês aparece sprint 1, 2, 3 e o campo de postagem quarto lá, que aparece como um de recuperação, que aí vale a nota máxima 7, tá? Isso, gente, não é, eu não vou conseguir fazer agora, porque não terminei e vou deixar lá para frente. É apenas 3
dias, tá? Ou seja, aconteceu um imprevisto e eu não consegui postar no dia certo. Então, você tem até 3 dias para conseguir entrar nesse de recuperação e fazer o envio da sua atividade pendente, tá? O campo de recuperação não é recuperação de projeto, vou recuperar o meu projeto nessa fase final. Não. Caso aconteça alguma coisa, por exemplo, fiz a postagem, porém, eu não tive uma nota boa. Então, eu tenho ali um prazo rápido para conseguir fazer esse ajuste necessário de até 3 dias e tentar ali atingir ali alguns pontinhos a mais para que eu consiga obter a média 6, tá? Então, muitos alunos no semestre passado me procuraram, mas professor, o prazo de recuperação já está fechado. Sim, porque é até 3 dias, é recuperação de uma postagem que talvez não deu certo, de alguma coisinha que deu errado, você perdeu um pontinho, você consegue fazer esse ajuste rápido para conseguir postar. Então, não é uma recuperação de projeto, tá? Ah, eu vou deixar para postar tudo lá no fim, no prazo de recuperação. Não façam isso, tá bom? Vamos seguir com atenção os dias de postagem, sprint 1, sprint 2, sprint 3, acompanhar, porque sempre eu dou aquela aula de introdução, eu explico o que tem que acontecer, né, como vai ser feito, e depois, durante os encontros, eu lá, gente, vocês já sabem que esse são os sprints, agora nós vamos, durante as aulas, antes dos prazos, eu abro esse sprint, eu comento com vocês o que deve ser preenchido, o que deve conter, o que se fizer errado vai perder ponto, o que deve conter para poder atingir os pontos, tá? Então, precisa de acompanhamento, gente. O projeto, algumas pessoas deixam aí para os 45 do segundo tempo e não dá certo, porque a atividade não fica adequada, porque mandou no modelo que criou lá, não é o modelo que a gente pediu desde o início, tá? Então precisa de um pouquinho de atenção extra aí, tá? Porém, continua ali os mesmos critérios avaliativos, só que agora aparece este campinho de postagem de recuperação, mas é postagem de algo que tenha dado ali ruim no meio do caminho, não é recuperação de projeto, tá, gente? E é só 3 dias da fase final de postagem, tá bom? Então, durante as nossas aulas, aí eu explico o que é o tema, qual vai ser o tema, os objetivos, aí a gente comenta ali com mais tempo durante os nossos encontros de sábado, tá bom? Muito bem, então, novamente, a gente falando da atenção com as atividades complementares, que são as atividades integradoras, são só sinônimos, tá, gente? É igual, tá? Que delícia, Joyce, 8º semestre, já é quase uma colega de trabalho nossa aqui, parabéns. Grande conquista, viu? É tão bom quando a gente chega no final assim, né? Porque a gente olha para trás e vê todos os desafios e obstáculos que a gente venceu para chegar nesse momento, não é fácil para ninguém, e a gente reconhece o valor disso. Parabéns, Joyce. Tenho certeza que vai ser um ótimo semestre, viu? Deus abençoe bastante aí o seu semestre, o nosso semestre, né? Estágio, gente, atenção para os estágios, atividades complementares, né? Então, fiquem atentos a isso. Ó, temos muitos alunos aqui, chegando aí no finalzinho. Para quem for cursar o módulo Aprofundamento em Pedagogia, que tem lá o módulo, que é o módulo do TCC, tá? A gente vai dar atenção especial para a disciplina Aprofundamento em Pedagogia. Essa disciplina também está rodando para os alunos da modalidade presencial, e a gente vai abrir para vocês poderem ter as aulas junto com o pessoal do presencial, assistirem gravação, assistirem online. É uma disciplina super importante, que prepara vocês para a ENAD, para concurso público, faz uma revisão zona geral aí de todo o conteúdo do curso, tá? Então, vocês vão ter essa possibilidade, vai ter aula com a Rita, né? Que está aqui, a Ritinha, a nossa Ritinha Costa, e com o professor Felipe. Vão poder assistir as gravações, vão poder acessar todo esse material, a gente vai abrir para vocês aí terem essa possibilidade, que eu acho que vai ser bem bacana, tá? Alinhei isso com o Wesley essa semana, e a gente vai disponibilizar para vocês aí nos próximos dias,
viu, galera? Notícia boa aí para o pessoal que está no módulo Aprofundamento em Pedagogia, tá? Muito bem. As licenciaturas, de um modo geral, tá? Tanto letras, quanto pedagogia, quanto licenciatura em educação especial, temos 400 horas de estágio, divididos aí em semestres. Vocês têm lá sempre, todo mês, aquela pesquisa de NPS que a gente passa para vocês, né? Muito obrigada, Joyce. A gente passa para vocês lá avaliarem a instituição, avaliarem material, os professores. Gente, é muito importante que vocês respondam essa pesquisa. Ela é importante para nós, ela é um guia, um norte para nós, para a instituição como um todo. Então, eu sei que todo mês ela está lá, a gente manda lá para vocês, mas, por favor, não deixem de responder, tá? Ela tem realmente um valor grande para a gente. Para quem está precisando trabalhar, precisando de estágio na área, acesse o Hub de Carreiras, que está lá também no portal de vocês, viu, gente? Sempre tem alguma vaguinha disponível para vocês lá. E continua no ar a campanha aí do Indique um Amigo, ok? Então, você ganha, o amigo ganha, a instituição ganha, todo mundo ganha, tá? Então, depois acessem o regulamento lá, que é bem bacana. Vocês já sabem da central de sucesso, do consultor de sucesso de vocês lá, que dão todo aquele apoio, sempre de muita atenção para as dúvidas de vocês. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 9 às 21, no sábado, das 9 às 12 horas, exceto quando for feriado. A gente vai ter um evento muito bacana em outubro, de 13 a 17, no auditório, que é o Social Fest. Vai tratar sobre inovação, educação, diversidade, impacto social, muitas palestras que valem horas para atividades complementares, viu, gente? Então, para quem está precisando de horas aí, não perca esse evento. Natália, o curso de letras, ele vai ter estágio em 3 momentos, tá? O estágio, vai aparecer lá para vocês, o estágio do Ensino Fundamental 2, é uma disciplina, então vai aparecer no seu rol de disciplinas. A gente não conta pela quantidade de estágio, mas quando você estiver no módulo que tem a disciplina de estágio, tá? Então, você tem o estágio de Ensino Fundamental 2, de Ensino Médio e de Gestão Escolar, tá bom? Vai aparecer junto com as suas disciplinas, um pouquinho mais para frente, se você começou agora, tá bom? O evento é de 13 a 17 de outubro, no auditório, e com transmissão para quem não está na cidade de Guarulhos, tá? Bem bacana aí, vocês vão ter depois o cronograma mais detalhado, um pouquinho mais para frente. Bora começar esse semestre, né? A gente tem aí muita coisa para fazer e para aprender. Sigam as nossas redes sociais. A nossa é Escola de Educação ENIAC. Sempre tem novidades e coisas boas para vocês lá. Eu vou disponibilizar aqui no chat agora o link para vocês da presença. Então, espera só um pouquinho. Ó, estou colocando aqui agora. Acessem lá, logados no e-mail do ENIAC, preencham a presença, aqui já vale aí umas horinhas de atividades complementares. Um semestre cheio de crescimento, cheio de aprendizado e de coisas boas para vocês. Educação física, Fernanda, tem a orientação de estágio supervisionada com o professor Fábio Cal, tá bom? Porque a educação física está lá debaixo do guarda-chuva da saúde, tem uma particularidade, né, é uma característica diferente, mas a gente está sempre aqui à disposição quando for possível também, tá bom? Muito sucesso para vocês, tudo de bom, e até a próxima, gente. Fiquem com Deus, tá bom?